Existe um bloqueio em você. E você não percebeu, porque se tivesse percebido, já teria mudado tudo. Algo está travando o fluxo da sua vida, de forma silenciosa, constante, quase invisível. E a pior parte, você acredita que está fazendo certo. Mas deixa eu te perguntar, e se exatamente aquilo que você acha que está te ajudando for o que está te mantendo preso? Respira, porque isso não é sobre esforço, não é sobre merecimento, e muito menos sobre fazer mais. É sobre algo mais profundo, mais sutil, mais perigoso, um padrão interno que não aparece nas suas ações, mas governa tudo por trás delas. Você continua tentando alinhar sua vida, mas parte de um ponto desalinhado, e isso muda tudo, porque não importa o que você faça, se a origem está distorcida, o resultado sempre repete o mesmo ciclo. Percebe? Você não está bloqueado por fora, você está operando dentro de um campo que já nasce bloqueado. E enquanto isso não é visto, nada muda de verdade. Existe uma frequência silenciosa que se instala quando você começa a duvidar, mesmo sem perceber. Não é uma dúvida óbvia, não é aquela que você admite, é mais sutil. Ela aparece quando você espera, quando você observa, quando você tenta controlar o tempo das coisas. E nesse instante, você quebra o fluxo, porque o fluxo não responde ao que você quer. Ele responde ao que você sustenta internamente, sem perceber. Se isso já começou a fazer sentido, então você já está vendo além da superfície. E isso muda completamente a forma como você passa a se perceber daqui para frente. Existe uma tensão invisível entre querer que algo aconteça e, ao mesmo tempo, não confiar que já está acontecendo. E essa tensão é o bloqueio. Não é falta de ação, não é falta de técnica. É esse micro desalinhamento que cria uma ruptura interna constante. Você pede, mas observa com desconfiança. Você afirma, mas sente ausência. Você tenta manter o foco, mas por dentro existe espera. E esperar, nesse nível, não é paciência, é resistência disfarçada. E é aqui que tudo começa a se reorganizar, quando você percebe que o problema nunca foi o que você fazia, mas de onde você estava fazendo. Porque existe uma diferença profunda entre agir a partir da confiança e agir tentando compensar uma falta. E essa diferença, mesmo que invisível, muda completamente a resposta da realidade. Agora observa isso com calma. Quando você sente que algo ainda não chegou, você automaticamente entra em estado de busca. E buscar é declarar ausência, mesmo que você diga o contrário. Mesmo que você tente acreditar, o campo não responde às palavras. Ele responde à coerência interna. E coerência não se força, ela se revela. O bloqueio invisível não está naquilo que você não faz, mas naquilo que você ainda sustenta, sem perceber, enquanto tenta fazer dar certo. E enquanto isso não muda, tudo continua girando no mesmo lugar, com pequenas variações, mas o mesmo padrão essencial. Agora, fica claro, você nunca esteve realmente parado. Só estava preso dentro de um ponto invisível de origem. E é exatamente aqui que o movimento verdadeiro começa. Porque no momento em que você enxerga isso, você já não consegue mais ignorar. E quando não dá mais para ignorar, a consciência começa a reorganizar o que antes parecia impossível de mudar. Existe um momento interno em que você para de tentar ajustar a realidade e começa a observar de onde ela está nascendo. E esse momento é raro, porque exige silêncio, exige presença, exige honestidade interna. O bloqueio invisível nunca foi uma barreira externa. Foi uma distorção de percepção, uma pequena inclinação, quase imperceptível, que muda toda a direção do fluxo. Você não via,
porque estava ocupado tentando corrigir o resultado, sem perceber a origem. E a origem não está nas circunstâncias, está no estado que você sustenta quando ninguém está olhando, nem você mesmo. Existe uma diferença sutil entre viver em expectativa e viver em alinhamento. Na expectativa, existe tempo, existe ansiedade, existe comparação silenciosa. No alinhamento, existe presença, e presença não espera confirmação, ela já é. O bloqueio começa a dissolver, no exato instante em que você para de medir se está funcionando. Porque medir é tentar validar algo que ainda não foi integrado, e tudo que não é integrado gera ruído, e o ruído quebra o fluxo. Agora percebe, não é sobre acreditar mais, não é sobre repetir mais, é sobre parar de contradizer aquilo que você diz que quer. E essa contradição não está nas palavras, está na sensação que fica quando o silêncio aparece. Ali onde não tem distração, ali onde não tem tentativa, ali onde só existe você e aquilo que você realmente sustenta. Quando você acessa esse ponto, o controle começa a perder força, e quando o controle enfraquece, o fluxo retorna, sem esforço, sem forçar, natural, porque o fluxo nunca foi bloqueado de verdade. Ele só estava sendo interrompido por microdesalinhamentos repetidos silenciosamente todos os dias. Agora, você não precisa fazer mais, precisa interferir menos, menos dúvida, menos verificação, menos tentativa de antecipar e mais presença. Porque presença não cria bloqueio. Presença revela coerência, e quando existe coerência, a realidade responde sem resistência, sem atraso, sem esforço. E é nesse ponto que você percebe que nunca foi sobre destravar algo fora, mas sobre parar de sustentar aquilo que estava bloqueando por dentro sem que você visse.